Abordagem contingencial. Você sabe o que significa a palavra contingência? Abrangência. Pior que eu sei. Contingência. Contingência, eu já ouvi essa palavra, só que agora não sei te dizer o que significa. Não me lembro, não sei de nada. E o que mais? É para eu explicar? Contingência. Não tem como não sei definir contingência. Não é para dar um sinônimo? Algum limite, eu acho. Em tempo de quartel, tu fazia contingência a um militar, alguma coisa, essas coisas assim, né? Contingente. Abrangência. Parece que pouca gente sabe. E quando a gente não sabe, tem que procurar no lugar certo. Contingência. Qualidade do que é contingente. Eventualidade. Fato possível, mas incerto. No dia a dia, todos nós precisamos nos adaptar às circunstâncias e aos imprevistos. Com as organizações econômicas não é diferente. É por isso que existe uma teoria da contingência na ciência da administração. Hoje vamos conhecer a teoria da contingência. Vamos saber por que o administrador deve estudar a teoria que ajuda as empresas a se adaptarem às contingências do ambiente e das necessidades. Você vai conhecer as pesquisas que deram origem à teoria contingencial. Vai saber ainda quais são as ferramentas práticas que a teoria contingencial disponibiliza para as organizações. Mas antes de tudo, veja a definição de Chiavenato para a teoria da contingência. Para a teoria da contingência, não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo. Tudo depende. Olá, meu nome é professor Sidney e estou aqui para conversar com vocês sobre a teoria contingencial. Conforme vocês viram nas entrevistas, trata-se de uma palavra um pouco conhecida, mas que veio a definição logo em seguida. Contingencial é aquilo que é contingente, se refere a fatos imprevisíveis ou aquelas coisas que nos remetem, que nos forçam, que nos condicionam a agir de uma determinada maneira. Por que isso é importante para nós? Imaginem uma empresa, como por exemplo, um jornal de bairro pequeno, o Hienas, que vive exclusivamente em publicidade, ou seja, ele não cobra assinatura e não são vendidos. Imagine na outra ponta, no outro extremo, a nossa maior empresa de comunicações, a RBS, uma empresa que possui jornais, possui rádios, possui transmissoras de televisão. Como elas funcionam? Qual é a forma de agir dessas empresas? Nós devemos ter em mente que cada uma delas se adapta às suas contingências, ou seja, cada uma delas se adapta ao seu ambiente. Vamos pegar agora um outro exemplo que com certeza você já presenciou e já fez parte dele. Você vai até um McDonald's, trata-se de uma lancheria, onde o alimento é servido de uma forma padronizada, que possui uma forma de trabalhar bastante rígida, sequencial, visando um grande efeito escala, por tratar-se de um padrão de uma grande rede de estabelecimentos. Agora, vamos parar para pensar numa outra forma, quando você vai, por exemplo, na churrascaria. Como se atende na churrascaria? Qual é a versatilidade do garçom na churrascaria? Como eles adaptam os seus pedidos de forma a melhor lhe satisfazer? Notem que as duas empresas são diferentes, apesar de terem pontos em comum, e ambas, evidentemente, se adequam às situações. Portanto, qual é a mensagem aqui? A administração, ela exige que nós sigamos princípios gerais. Os princípios da administração devem ser seguidos, mas eles também precisam ser adaptados às situações particulares. Neste sentido, não podemos levar a outro ponto extremo, como algumas pessoas costumam comentar, que a administração é prática, que a administração é bom senso. A administração é uma coisa que eu aprendo fazendo. Será que é isso mesmo?
Será que é assim que tem que ser? Qual é o ponto básico? Resumindo, e é isso que nós vamos discutir daqui para frente. De fato, o bom senso é importante, mas é preciso que nós utilizemos para, dentro dos princípios gerais da administração, nos adaptarmos às contingências ambientais. A gente faz um planejamento e a gente tenta seguir ele. Mas como a nossa empresa é pequena, por exemplo, eu sou dono, né? Eu atendo nas mesas, eu cuido da área de recursos humanos, treinamento. Como a gente acaba fazendo de tudo um pouco, às vezes fica um pouco mais fácil fazer essas mudanças, né? Então, no que atrapalha? Por exemplo, o Zê já está há 6 anos no mercado. A gente não poderia ficar 6 anos no mercado igual, né? Por exemplo, então a gente abriu um novo Zê na Nilo Peçanha, onde final de semana ele é 24 horas. Né? A gente viu isso como até um assunto que a gente vai ver mais para frente, como uma oportunidade, né? Para melhor compreender a teoria contingencial, é preciso destacar a diversidade administrativa. Tipos de empresas. Que diferenças encontramos entre as empresas? Brasileira e multinacional. Agrícola, industrial e serviços. Micro, pequenas e grandes empresas. Tecnologia de produção utilizada. Perfil dos profissionais que a compõem. E habilidade gerencial da diretoria. As pessoas são diferentes, as empresas também. As organizações podem ter inúmeros tipos de formatos. Elas seguem princípios gerais, sim, mas têm sistemas produtivos, estratégias e formas de integração diferenciadas, conforme as características que apresentam. Por isso, precisam adaptar os princípios gerais da teoria da administração às circunstâncias que vivenciam. Os fatores vistos são todos contingências para as empresas. Uma empresa do setor agrícola não pode agir da mesma forma que uma indústria, que tem princípios diferentes daqueles do comércio, do varejo. Se eu tenho uma empresa com 10 empregados, eu com certeza vou ter que ter um comportamento diferente daquele que eu teria se essa empresa tem 10.000 empregados. Se o empresário, alguém conhecido, por exemplo, Bill Gates, da Microsoft, tivesse vendido essa empresa em diversas situações que teve oportunidade nos anos 80, será que nós teríamos a mesma empresa? Será que o Windows das nossas mesas, dos nossos computadores, que muitos de nós utilizam, seria como nós o conhecemos hoje? Qual é o detalhe? Ele, enquanto líder da organização, junto com a sua equipe, tomava decisões, como ainda toma, que é o primeiro aspecto. Só que essas decisões, elas levam em consideração as contingências do ambiente. Sejam competidores, métodos de produção, enfim, todos aqueles aspectos que podem, temos o terceiro aspecto disso, afetar os nossos resultados organizacionais. O que um diretor, o que um gerente, o que a cúpula de uma organização pretende normalmente? Estruturá-la de forma a obter os melhores resultados. Com esta finalidade, tomam decisões respeitando as contingências do ambiente. O dólar subiu? Se eu sou o dono do cachorro-quente do Rosário, provavelmente isso me afeta muito pouco. Agora, se eu sou um calçadista do Vale dos Sinos, provavelmente eu vou ter que tomar decisões muito importantes em cima disso. Por um acaso, eu trabalho com insumo importado, eu tenho, por exemplo, um metal, um gás, petróleo, couro, alguma coisa que vem de outro país. Se por um acaso eu não tenho mais acesso a essa matéria-prima, o que acontece? Eu tenho um substituto? Qual é o meu produto que vai ser prejudicado? E assim, sucessivamente, cada uma das contingências do ambiente nos levam a tomar decisões. E essas decisões são para o quê? Nós, nos adaptando às contingências do ambiente, obtermos, apesar das contingências, os melhores resultados. A teoria da contingência nasceu de pesquisas que ajudaram as empresas a se posicionarem de forma adequada frente à realidade. Ela oferece ferramentas práticas para que as organizações alcancem suas metas. A primeira pesquisa que deu origem à teoria contingencial é a que trata de estratégia e estrutura. Dentre as teorias que fundamentam a abordagem contingencial, a primeira que nós vamos estudar é a teoria da estratégia e estrutura, desenvolvida por Alfred Chandler. Este pesquisador,
além de administrador, também sempre foi um apreciador de história. Em função disso, ele dedicou muitos anos da sua vida ao estudo das grandes corporações, Ford, IBM, Sears, GM e outras tantas. Estudando a evolução dessas corporações ao longo de décadas, e algumas delas por mais de um século, ele elaborou uma conclusão que é útil até hoje. A estratégia e a estrutura estão extremamente relacionadas. Se eu tenho uma estratégia, é necessário que eu tenha uma estrutura para atingi-la. Em outras palavras, a estrutura segue a estratégia. Ele se inspirou particularmente nas ferrovias norte-americanas. Aquelas organizações, elas tinham problemas muito graves no meio do século XIX para poder se comunicar e gerenciar suas atividades. Imagine uma época onde não existia energia elétrica, onde o meio dos Estados Unidos era praticamente vazio e você precisava fazer com que os trens viajassem por alguns milhares de quilômetros. Portanto, a fim de atingirem seus objetivos, a fim de conseguirem realizar a sua estratégia, as ferrovias norte-americanas criaram uma estrutura, desenvolveram uma forma de chegar lá. O que Chandler nos ensina com isto? Se eu, na minha organização, tenho um objetivo, da mesma forma que você, quando você estiver gerenciando uma empresa, você deve ter sempre presente qual é a sua estrutura. A estrutura é compatível com este objetivo? A estrutura te permitirá atingir este objetivo? A estratégia, na sua elaboração, levou em consideração a estrutura da organização de modo a termos uma estratégia factível? Portanto, a estratégia é contingente à estrutura. Elas caminham juntas e, se em sintonia, com certeza, a estratégia terá muitas boas chances de ser bem-sucedida. Outra pesquisa importante para a teoria da contingência é a que estabelece a diferenciação entre organizações mecânicas e orgânicas. A segunda teoria que fundamenta a abordagem contingencial é referente à pesquisa de Burns e Stalker a respeito de organizações mecânicas e orgânicas. Antes de explicar as características de cada um, permita-me explicar o que seria uma organização mecânica e orgânica. A mecânica refere-se àquela onde se espera que cada uma das partes da organização, pessoas, processo e estrutura, funcione de uma forma rotinizada, padronizada. É a melhor forma para a produção em massa, para a produção em escala, para as indústrias. As organizações orgânicas, no outro extremo, são as organizações que prescindem dessa padronização, mas exigem flexibilidade. Elas pedem criatividade. Pense em uma produtora de vídeo. Um dia eles estão produzindo um comercial, outro dia estão produzindo um documentário, no outro dia fazem parte de uma equipe maior responsável pelas cenas de um filme. Cada um desses momentos exige um preparo diferente. A filmagem ela pode ser na praia, a filmagem pode ser na serra, pode ser em um estúdio, enfim, existem muitas circunstâncias que podem acontecer. Cada uma dessas formas orgânicas e mecânicas possui características próprias que diferencia um tipo de organização do outro. E cada uma delas tem as suas vantagens. Na organização orgânica, você já deve ter percebido, a autoridade ela é menor do que na empresa mecânica. Por quê? Aqui eu quero o processo, eu quero que a coisa funcione bem, como um relógio. Aqui eu quero novas ideias, criatividade. Disso, concluindo, nós devemos ter em mente o seguinte. Em primeiro lugar, não existe uma empresa melhor do que a outra. Aparentemente, parece que a organização orgânica é melhor que a mecânica. Na realidade não, porque em ambas existem muitas responsabilidades e muito trabalho e se destinam a situações diferentes, a produtos diferentes. Segundo, não posso dizer que uma empresa é 100% mecânica ou 100% orgânica. Mesmo a produtora de vídeo tem pessoas que são responsáveis por suas contas, pagamentos, recebimentos, alguma forma de folha-ponto, alguma forma de acompanhamento das atividades. Enquanto que na empresa mecânica também existe espaço para criatividade, ou novo projeto, modificações no processo. Só que é claro, não de uma forma tão evidente.
Os estudos sobre diferenciação e integração contribuíram para o surgimento da teoria contingencial. Agora nós continuamos com a terceira das teorias que deram início à abordagem contingencial, que seria a diferenciação e integração proposta por Lawrence e Lorsch. Esta forma de pensamento nos faz refletir sobre como o trabalho é organizado dentro da organização. Estes dois pesquisadores observaram o seguinte: à medida que uma organização se torna maior, à medida que uma organização cresce, ela se diferencia, ela cria seus níveis estratégicos, táticos e operacionais. As suas diretorias criam gerências, as gerências criam supervisões, e assim sucessivamente. Em outras palavras, as atividades vão se subdividindo. Exemplificando, quando nós começamos uma pequena empresa, nós trabalhamos 1, 2, 3 pessoas. À medida que ela cresce e contrata mais, as atividades começam a se diferenciar e os profissionais que acompanham esse processo. Em outras palavras, quanto maior a organização, maior a probabilidade de nós encontrarmos nela especialistas. Porém, isso pode levar a um problema. Se as pessoas fazem atividades especializadas, como essas atividades se coordenam? Como se controla para saber se as atividades estão em sintonia? Pare para pensar nos problemas que você já teve com alguma organização. Por exemplo, você telefona para o 0800 da sua empresa de celular para resolver algum problema e esse problema demora ou por algum motivo não é resolvido adequadamente. Uma das causas pode ser exatamente a diferenciação. Não que a empresa não queira resolver ou não tenha a melhor boa vontade nesse sentido. O que acontece é que, internamente, situações são divididas entre os profissionais. Então você reclama, por exemplo, que não transferiram a linha do seu telefone, mas a pessoa que atende encaminha o pedido para o departamento interno referente para a transferência da linha. Se no meio desse caminho surgir algum problema de comunicação, o seu pedido pode ser mal atendido. Então, assim se finaliza essa teoria, com as ferramentas de integração. É fundamental que uma empresa, à medida que cresça, também desenvolva ferramentas para que as pessoas se comuniquem, se entendam, distribuam o trabalho entre si, de forma que não hajam problemas dessa natureza. Que ferramentas seriam essas? Por exemplo, distribuir o e-mail para todo mundo, ter um jornal interno que passe a comunicação, criar escritórios, no máximo possível, sem biombos, sem vidros, sem divisórias, de forma que as pessoas possam interagir umas com as outras, ter uma associação esportiva para que as pessoas possam conversar de uma forma íntima, conversar de uma forma informal, na qual elas vão quebrar o gelo, na qual elas vão se aproximar enquanto indivíduos. E essa aproximação vai servir depois no dia a dia prático. Então, é inevitável que à medida que uma empresa cresça, as suas funções se diferenciem, que se especializem, porque isso gera maior eficiência. As pesquisas que relacionam o tipo de sistema produtivo e o êxito do negócio também estão na origem da teoria contingencial. Aqui estamos para ver os resultados da primeira pesquisa de Joan Woodward com relação à oficina. O que seria a produção unitária, artesanal ou a produção de oficina? É aquela onde cada caso é um caso. Por exemplo, quando nós falarmos em termos de uma oficina mecânica, observemos estes automóveis que aqui se encontram. Cada um deles possui um problema diferente. O fato do mecânico ter consertado um determinado veículo de uma determinada maneira não significa que o próximo também será dessa forma. Cada veículo merece um tratamento personalizado. O mesmo acontece com o artesanato. Sempre que você for comprar uma peça artesanal, ela foi feita individualmente. Quer dizer, a peça seguinte pode ser feita diferente da peça anterior, sem problema nenhum. Um outro exemplo, imagine um alfaiate. Quando você procura alguém para costurar roupa sob medida, como a própria palavra já diz, elas serão personalizadas. Qual é a característica deste método? Ele permite que haja uma personificação, tudo individualizado ao próprio indivíduo. Qual é a desvantagem? Aquilo que é feito um a um pode ter um custo mais elevado do que a produção contínua. Em outras palavras, aqui nós começamos a entender como o método de produção é contingente à estrutura da empresa. Por quê? Aqui nós trabalhamos por equipes, diferentemente das fábricas, conforme veremos nas duas pesquisas seguintes. Continuamos agora
com a segunda pesquisa de Joan Woodward. Esse segundo trabalho ela fez nas indústrias de produção em série, em produção contínua. O que seria essa produção em série? Ou seja, em que unidades são produzidas continuamente. É quando nós temos um produto que é feito em muitas unidades e sequencialmente. Basicamente, todas as fábricas que trabalham com esse tipo de produto realizam um processo relativamente semelhante. O que significa isso? Imaginem, por exemplo, a montagem desse produto. Pega-se a borracha, coloca na embalagem. Imaginem outros produtos. O processo é semelhante. Se formos para o apontador, temos que encaixar a lâmina. Um fornecedor nos dá a lâmina, que é encaixada na embalagem plástica. Qual é a lógica que eu quero construir com isso? Imaginem um grande Lego, onde milhões de peças produzidas em injetoras plásticas são encaixadas umas às outras, produzindo o produto que nós temos aqui. Isto é válido para praticamente todas as indústrias. Quando nós falarmos em termos de indústria automobilística, por exemplo, que possui um produto de um valor agregado muito maior que esse que nós temos aqui, nós temos exatamente a mesma coisa. Pense na linha de montagem de Ford. O que era aquilo? Era um chassi, uma base, na qual as peças eram encaixadas. Tal e qual os exemplos que nós temos aqui, não passa de um grande Lego. Isso traz implicâncias para a empresa, como por exemplo, quem produz a lâmina para o apontador que nós vimos, tem que produzir com tanta qualidade quanto o produto plástico do apontador em si. Se nós pararmos para pensar em termos daquelas lâmpadas, se qualquer um dos componentes não funcionar, a lâmpada não funciona. Em outras palavras, para nós termos uma produção em série, para nós termos uma produção em massa adequada, é preciso que todas as peças, todas as unidades sejam adequadamente coordenadas, assim como os fornecedores dessas organizações. O que nós, enquanto cidadãos, ganhamos com isso? A produção em massa, a produção em série, foi a responsável pelo maior aumento de produtividade da história da humanidade. Em outras palavras, se nós tivemos a sociedade de consumo e hoje temos tantos bens dentro de casa, muito disso se deve à especialização do operário, à mecanização e todas as demais características necessárias para o aumento do volume do que é produzido. E a isso se seguiu os movimentos da qualidade total que deram e têm dado mais qualidade a esses produtos. Agora vamos começar a conversar sobre a terceira proposta de Joan Woodward, a produção contínua. Este tipo de produção se diferencia da produção em escala, da produção em série, por um motivo bastante simples. Ela é propriamente uma produção que não possui começo, meio e fim. Que exemplos nós teríamos nesse sentido? Por exemplo, a produção e a distribuição de energia elétrica. Outro exemplo seriam as cervejarias, assim como as refinarias de petróleo ou empresas de água e saneamento. Todas estas organizações não possuem um produto com começo, meio e fim. Digamos assim, ele é produzido sempre, continuamente, sem parar. Na Refap, aqui do lado, o petróleo entra de um lado e se transforma em nafta do outro, que é um dos insumos do polo petroquímico. É um processo que não para. O que nós temos também? Quando nós temos uma cervejaria, os produtos, água, malte, entram de um lado, eles são fermentados, que é um processo vivo, orgânico, contínuo, e a cerveja ela é extraída continuamente, um processo que não pode parar. Energia elétrica. Energia elétrica é algo, para ficar no nosso exemplo, que não possui absolutamente nenhuma forma de interrupção. A turbina na hidrelétrica produz sem parar a energia, que vem até aqui quando é distribuída, sempre de forma contínua. Como funciona uma refinaria? O petróleo ele entra seguidamente numa ponta, ele é esquentado e à medida que ele é esquentado, ele é fracionado nos diversos produtos, sejam eles óleos, gasolina, querosene e assim sucessivamente. Não existe um começo, um meio e um fim. As organizações que trabalham com produtos nessa natureza possuem estruturas de funcionamento diferentes daquelas que trabalham com produção em escala. Por exemplo, uma empresa como a Copesul ou uma empresa como a CE, eles têm muitas dificuldades em realizar paradas técnicas, porque nesse momento eles precisam parar todo o processo.
Uma empresa que trabalha com produtos de escala, porém produção em série, ela tem a vantagem de poder, num determinado momento, parar e recomeçar em seguida desse momento de onde parou. Uma organização também está sujeita às contingências do ambiente na qual está inserida. Isso inclui, por exemplo, a política e a economia. Aqui estamos nós na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Esse ambiente representa o ambiente geral onde as organizações se encontram. Lembremos-nos sempre que as organizações estão imersas, assim como as pessoas, no ambiente econômico, demográfico, social, que causa restrições às organizações. Vamos pensar um exemplo em termos de demografia. Imaginem, por exemplo, a queda da natalidade que aconteceu nos últimos anos. Se nós pensarmos em tempos das nossas avós, era normal que elas tivessem 8, 9, 10 filhos. No tempo das nossas mães, isso nós podemos observar pelos nossos tios, em geral era comum que fossem 3, 4, 5 irmãos. Hoje em dia, converse com seus amigos que pretendem se casar ou que casaram há pouco. Você provavelmente vai encontrar pessoas que querem ter 2, no máximo 3 filhos. Em alguns casos, apenas 1 ou até mesmo nenhum. Essas decisões, mesmo que não tenham nada a ver com as empresas, elas acabam afetando o ambiente. Seja pelos produtos, por exemplo. Qual é a perspectiva da demanda de produtos infantis numa sociedade que tem cada vez mais nascimento? Assim como outros aspectos de longuíssimo prazo. Como será a previdência social daqui a 20, 30 anos se a população jovem trabalhadora tende a diminuir? Os aspectos econômicos falam por si mesmos. Se nós abrirmos qualquer jornal, televisão, rádio, nós encontramos como a economia afeta as relações de consumo empresariais, seja pelo aumento ou queda da renda, seja pela taxa de juros, enfim, diferentes aspectos que impactam as empresas. Aqui temos mais 2 instituições que criam contingências às organizações. Do meu lado aqui temos o Ministério Público, um órgão investigativo do Estado. Muitos dos artigos que nós vemos nos jornais referentes a desvios ou lavagem de dinheiro enviados ao exterior são resultado de investigações desta instituição. Aqui, no outro lado, nós temos onde, de certa forma, termina o processo legislativo. Em outras palavras, caso você se ache injustiçado de alguma forma, uma multa que não devia ter sido dada, um direito que lhe foi tirado, se algum concorrente está agindo de uma maneira desleal, aqui no Judiciário, no Palácio de Justiça, é o local onde, baseado nas leis, você pode vir buscar os seus direitos. Ou seja, a nossa atuação enquanto empresários é contingente ao processo de formulação das leis pelo Legislativo, aplicação dessas leis pelo Executivo e, finalmente, a forma como somos investigados e julgados pela Justiça e seus órgãos correlatos. Quando falamos em termos de ambiente geral, não podemos esquecer a estrutura que o Estado nos fornece. Por Estado, entenda-se todos os órgãos do governo, sejam municipais, estaduais ou federais. Exemplificando todo o processo, nós temos aqui, para dar início, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E, do outro lado, o que nós encontramos? O Palácio do Governador, local onde se executam muitas das leis que gerenciam a nossa vida. Por exemplo, a criação de tributos, alíquotas de tributos, a forma como são cobradas, autorização para determinados tipos de indústrias, formas de funcionamento. São todos regrados por ordenamentos feitos na Assembleia, executados por órgãos vinculados ao governo do Estado, além, é claro, das esferas municipais e federais. Não importa o quanto nos interessemos ou gostamos de política, o fato é que essas 2 instituições são fundamentais para o nosso trabalho enquanto empresários, pelas contingências que geram. A cultura é outro fator que influencia as organizações. Tempos atrás, homem que usava brinco causava espanto. Os que usavam cabelo comprido, então, não eram muito chegados ao trabalho, de acordo com a cultura da época. Mulheres trabalhando como locutoras? Nem pensar, ainda bem que esse tempo passou. Já vimos as pesquisas que deram origem à teoria da contingência. Vamos examinar agora as ferramentas que ela disponibiliza para que as organizações se adaptem à realidade. A primeira ferramenta da teoria contingencial é o modelo de Porter. Ela trata da rivalidade entre os concorrentes.
da ameaça de entrada de novas empresas no mercado, do poder de barganha de fornecedores e clientes e de produtos substitutos. Conforme acabamos de ver, a única competição não é a competição direta. Acontece que muito da competição também vem de outras formas, como por exemplo, os produtos substitutos. Vamos parar para pensar. Os diferentes tipos de panos de limpeza que aqui nós temos, todos eles são para a mesma finalidade. Um pode substituir o outro enquanto produto para limpeza. Então, o que é importante nós termos em mente? A competição, ela assume diversas formas, seja o substituto, seja uma nova empresa que pode entrar no nosso mercado, seja o poder de barganha dos nossos fornecedores, seja o poder de barganha dos nossos clientes. Ainda que à primeira vista nós costumemos pensar apenas em termos de competição direta, o fato é que, na realidade, enquanto empresários, devemos lidar com todas essas forças simultaneamente. Avaliando a questão do modelo de porta dentro da indústria de shopping center, nós podemos dizer que um shopping compete com outro pelos clientes em função da sua localização, em função da qualidade dos seus operadores, em função do seu tamanho. Então nós temos assim rivalidade, somos o aspecto da rivalidade. Existe uma característica especial do shopping center, que é a questão do seu tamanho. Quanto maior um shopping center, maior a sua capacidade, a sua atratividade de consumidores. A outra questão da competitividade ou da rivalidade é, em questão, a qualidade do mix, que nós chamamos mix, é a mistura dos locatários ou dos operadores dentro de um shopping center. Quanto melhor a sua qualidade, maior a capacidade desses operadores atraírem tráfego para um shopping center. Portanto, estrategicamente um shopping, quando ele é planejado, ele identifica, através de uma pesquisa de mercado, quais são as preferências e o perfil desses consumidores dos quais ele tem como alvo, e a partir daí ele escolhe, ele seleciona esses seus operadores para que aquele mix colocado naquele empreendimento possa captar um maior número de tráfego de clientes. A indústria de shopping tem algumas medidas. Por exemplo, para a indústria, para um empreendimento classificado como shopping center, independente do seu tamanho, é importante que ele tenha um grande volume de tráfego gerado. Logicamente que esse tráfego tem que ter qualidade. Mas como é que se gera tráfego? Se gera tráfego através, primeiro, das condições iniciais desse empreendimento, ou seja, aqueles atributos que falamos há pouco tempo atrás. Se o shopping tem os pressupostos dos atributos mediamente competitivos em relação aos seus concorrentes, ele vai estar predisposto a atrair mais tráfego. A partir daí, com a qualidade dos seus operadores, ele vai poder satisfazer as necessidades desses visitantes. Então ele tem as condições básicas para ser competitivo no mercado. Aí, analisando especificamente os operadores, que nós chamamos aqueles lojistas ou prestadores de serviços que estão nos shoppings, se eles têm qualidade, se têm preço, prestação de serviço, tem atendimento, tem rapidez no atendimento, possuem marca, possuem produtos desejados, possuem uma boa estratégia mercadológica, um bom merchandising, ele vai ter as condições mínimas para ter o que a gente chama de uma venda por metro quadrado, que é outro indicador importante no desempenho de um operador dentro do shopping center. Portanto, uma venda por metro quadrado suficiente para remunerar o seu capital. A matriz BCG é outra ferramenta importante da teoria contingencial. Ela recomenda que as empresas possuam um mix de produtos bem variado. Para melhor orientá-las, divide os produtos em 4 categorias. A primeira foi denominada vacas leiteiras. São produtos que garantem alta participação de mercado, mas baixo crescimento para as companhias. A segunda é a do cão vira-latas. Tem baixa participação no mercado e baixo crescimento. Em geral, esses produtos devem ser descartados porque não são convenientes. Os produtos que se assemelham a uma criança-problema têm baixa participação no mercado, mas alto crescimento. Dão prejuízos, mas podem no futuro oferecer retorno se houver investimentos. Os produtos classificados como estrelas dão
uma empresa alta participação no mercado e também alto crescimento. Apresentam lucros e garantem o futuro da organização. São muito bem-vindos. Por fim, para se adaptar às contingências, a empresa precisa também identificar ameaças e oportunidades, comparando seus pontos fortes e fracos. Para isso, conta com a análise SWOT. Eu gosto muito, dessa análise. A gente procura fazer isso meio que no nosso planejamento, mas isso é uma coisa que a gente usa meio que assim mensalmente ou diariamente, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer atitude, que a gente tenha que tomar, a gente sempre vê as oportunidades e as ameaças daquilo que a gente vai fazer, né? E os nossos pontos fortes e fracos. Então, nossos pontos fracos, por exemplo, a gente tenta melhorar, né? Os nossos pontos fortes, explorar cada vez mais, e as oportunidades, a gente, que nem eu falei da Bela Vista, a gente acredita, né? E acaba, digamos, um ponto fraco pode ser uma oportunidade, né? A teoria contingencial não é a teoria da causa e efeito. Em outras palavras, que se uma coisa acontece, outra necessariamente vai acontecer. A mensagem que ela nos transmite é a do se então. Se isto acontecer, então isto deve acontecer. Qual é a ideia? Nós adaptamos nas organizações aquilo que acontece de forma a obtermos os melhores resultados. Nós tomamos decisões com relação a isso. Que fatos seriam esses? São todas as contingências que nos levam a modificar a forma de agir em uma organização. Por exemplo, os impactos tecnológicos, que modificam a estrutura de trabalho, a competição, a questão do nível de competição, qual é a forma do meu competidor, como ele procede. Nós temos também toda a interação com o ambiente. A organização está sempre trocando produtos, trocando serviços, trocando ideias, assim como as pessoas que a compõem com o ambiente, ela não vive isolada. Enfim, todos os aspectos mencionados que fazem com que nós devamos sempre estar atentos ao que acontece, de forma a conduzir a organização num mercado em mudança. Outro aspecto em cima disso, é uma pergunta que eu faço. É possível caracterizar que existe o The One Best Way proposto por Taylor? Nós podemos dizer que sim, com apenas uma ressalva. O The One Best Way, ele existe. O melhor modo de fazer ocorre, mas é um modo em permanente modificação. Nós devemos permanentemente modificar a forma como nós realizamos o trabalho de forma a torná-lo melhor. Ou seja, ele não é estático. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos dizer que existe o Homo econômicos proposto por Taylor, o homem organizacional, o homem comportamental das demais escolas? Sim, de fato eles existem. Na realidade, eles convivem dentro de cada um de nós. Todos nós, enquanto pessoas que participam de organizações, somos um pouco de cada um deles. Não existe o mais certo e o mais errado. Existe um grau através do qual cada uma dessas características está presente em nós e nas nossas organizações. Finalizando, portanto, o que nós temos é que as mais diversas características propiciadas pelos princípios e conhecimentos da administração, elas existem e estão presentes no nosso dia a dia e nas organizações, porém presentes de acordo com as contingências do ambiente, de acordo com a forma como nós tomamos decisões a partir das coisas que acontecem no nosso ambiente. Resumo do conteúdo. Na aula de hoje, você viu que as empresas podem ter diversos tipos de formatos. Conforme o tipo de organização a qual pertencem, elas seguem regras definidas. Apesar disso, o comportamento delas precisa se adequar às circunstâncias. Para uma melhor adaptação à realidade, as empresas contam com a teoria contingencial. Essa teoria foi criada a partir das pesquisas sobre estratégia e estrutura, organizações mecânicas e orgânicas, diferenciação e integração, modo de produção e ambiente geral e de tarefa.
Você aprendeu também que a teoria da contingência fornece 3 ferramentas para que as empresas se adaptem à realidade. São elas: o modelo de Porter, a matriz BCG e a análise SWOT. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e gostado deste trabalho. Para mim, foi uma excelente oportunidade, para a qual eu deixo o meu muito obrigado.